israelitas no outro monte da banda da tenda. E o vale estava entre eles. Então saiu do arraial dos filisteus um grande guerreiro, cujo nome era Golias de Gade, que tinha a altura de 6 côvados e um palmo, e trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze, e trazia trevas de bronze por cima dos seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como eixo de tecelão, e o ferro da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele o escudeiro, e parou e clamou as campanhas de Israel, e disse-lhes: para que saireis e ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre um de vós que desça a mim, se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos. Aleluia. E nós servireis, nós, aleluia, servireis a vós. Disse mais o filisteu: hoje desafio as campanhas de Israel, dizendo: dai um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saul e todo Israel essas palavras dos filisteus, espantaram-se e temeram muito. Amém? Glórias a Deus. Meus amados irmãos, aleluia. O exército de Israel, ele estava a postos. E o Senhor tem chamado os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, para batalharem nesse tempo presente. E o Senhor tem dito para mim e para você que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades que agem nas regiões celestiais. Então não adianta nós batalharmos com a força do nosso braço, com pistolas, com a R-15, mas nós temos que nos fortalecer no Senhor. E quando nós olhamos esse grande ajuntamento de Israel, um grande exército, eles estavam ali diante de um só homem que desafiava o exército do Deus vivo. Aleluia. Há 39 dias. E ali ele olhava e debochava do exército de Deus que ali estava representado. Muitos, amados irmãos, têm olhado para a igreja e têm esperado algo da igreja nesse tempo presente. E como nós precisamos nos apresentar, como nós precisamos agir nesse tempo tão difícil que nós estamos vivendo. Aleluia! Quando nós olhamos, a unção já tinha saído do chefe do exército, que era Saul, o rei de Israel. Quando nós olhamos, Saul já estava enfraquecido, e agora, quando o desafio vem, não tem um guerreiro sequer para se levantar para ir contra este homem que está afrontando o exército de Deus vivo. Aleluia! Mas quando nós olhamos que ali chega um homem que foi consagrado agora para o lugar de Saul, esse homem estava consagrando, e a plateia dele era urso, a plateia dele era leão, carrapato, lacraia, sanguessuga. A gente olha, amados irmãos, enquanto ele estava orando, quem estava diante dele eram as ovelhas, mas as ovelhas de seu pai. Quando ele estava clamando a Deus, cantando louvores, ele não estava diante de um grande público conforme nós estamos. Nós precisamos entender que as nossas guerras, amados irmãos, nós vencemos enquanto nós entramos no silêncio do nosso quarto, quando nós falamos com Deus tete a tete. Porque eu quero falar uma coisa para você nesta manhã: quando a gente pega um violão, um instrumento, qualquer que seja, a gente chega
com aquele instrumento perto de alguém e a gente está aprendendo a tocar e a gente fica drão, drão, drão. Todo mundo sai de perto. Todo mundo vai embora e fala, não, a gente vai te ouvir numa outra hora, dá licença, porque não está saindo um som realmente bom. Mas quando, amados irmãos, quando nós entramos nos silêncios do nosso quarto, quando nós clamamos ao Senhor, quando nós falamos com Deus, o Espírito Santo do Senhor, ele vem sobre nós, ele opera. E ele diz, quando você comparecer diante dos governadores, dos reis, das rainhas, eu colocarei a palavra na vossa boca, assim diz o Senhor dos Exércitos. E a gente precisa entender, amados irmãos, que agora, esse que foi derramado a unção sobre ele, chega no arraial. Agora o arraial, aleluia, aquele grande exército não está mais sem unção, porque chegou aquele que foi derramado a unção sobre ele. E ele toma aquela afronta que foi colocada sobre o exército de Deus, ele fala, eu estou aqui. Aleluia. E ele tipifica Jesus Cristo na minha causa, na tua causa. Porque quando nós somos afrontados, nós não temos força, nós recorremos ao nosso Pai. Nós recorremos a Deus e Ele entra com providências na minha vida e na tua vida. Grandes são as lutas que nós enfrentamos no nosso dia a dia. Mas o Senhor, Ele tem se levantado e ali naquele momento a gente vê Saul enfraquecido, a gente vê Saul sem força para estar lutando contra o gigante. Mas agora entra Davi em cena. Davi fala, eu pelejarei, porque quem é esse incircunciso que enfrenta o exército de Deus vivo? E a gente precisa entender, amados irmãos, que o Senhor está buscando também no meio de nós homens fortes, valentes, que falam assim, eu quero fazer a vontade do meu Pai. Aleluia! Quando nós olhamos as Sagradas Escrituras no capítulo 6 de Isaías, a palavra do Senhor diz que Isaías, ele fala com Deus, ai de mim que vou perecendo. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios, eu mesmo tenho lábios impuros, e o Senhor purifica Isaías porque reconhece nele um aquebrantamento. E quando o Senhor fala, quem há de por nós? E ele diz assim, eis-me aqui. Assim, nós temos que nos comparecer diante do exército do Deus vivo, para que Deus esteja operando maravilhosamente na minha vida e na sua vida. Então nós, como exército de Cristo, nos dias atuais, nós temos que nos levantar, nos colocar de pé e falar, Senhor, usa a minha vida, porque eu quero fazer a diferença nesse tempo presente. Eu quero estar lutando, combatendo o bom combate. Eu quero verdadeiramente colocar a minha vida como instrumento nas tuas mãos. Então usa a minha mente, porque muitas vezes, amados irmãos, a gente acha, fala, não sou capaz, tem alguém melhor do que eu, mas muitas vezes não é aquele que é capaz, não é aquele que é mais bonito, não aquele que sobressai dos homens para cima toda a Israel, não é. É aquele que muitas vezes está lá no meio do pasto, junto com as ovelhas, muitas vezes catando cocô de vaca para colocar no meio das plantas, da cebola, da couve. É aquele que o Senhor quer usar. E muitas vezes a gente fala, não, será mesmo que Deus quer me usar? Não, Deus vai usar, Deus vai operar, Deus vai fazer infinitamente mais. A gente precisa crer. A gente muitas vezes, amado irmão, quando estamos com problema, a gente sai de casa e fala, eu vou lá naquela mulher de oração, eu vou naquele homem de oração, eu vou ali, eu vou lá, mas muitas vezes não tem tempo da gente ir. A gente tem que falar assim, eu quero colocar meus joelhos no chão, eu quero estar clamando, eu sei que Deus vai operar, eu sei que Deus vai fazer. E a gente precisa acreditar nesse tempo presente, amados irmãos, que nós dependemos uns dos outros, que nós somos também capazes, porque é Deus que nos qualifica, é Deus quem faz toda a diferença na minha vida e na tua vida. Então, deixa Deus te usar. Você é um escolhido de Deus. Coloca a mão no seu peito e fala assim, eu sou um escolhido de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. Você é uma escolhida, você é um escolhido de Deus, para estar batalhando nesse tempo presente. Que Deus vai te usar poderosamente no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você crê? Amém. Davi, ele se levantou e ele falou, eu vou. E Deus usou ele assim, ninguém acreditava. Todos falavam assim, esse menino aí, Golias, ele é experimentado na guerra. Esse menino aí não saiu das fraldas ainda.
E o menino, ele dá testemunho e fala: quando veio o urso para comer as ovelhas, eu rasguei ele pelo meio. E também o leão, ele não estava bem informado na situação. Quando ele veio, ele também se rebentou. E assim é, amados irmãos, aqueles que têm se levantado contra você. A palavra do Senhor diz em Deuteronômio: aquele que vem como aleluia, contra ti. Por 7 caminhos ele vem. Nós precisamos entender que Deus, Ele quer operar, e Deus quer fazer discípulos de todas as nações. Então, não se acovarda, conforme naquele momento o exército de Saul estava se escondendo. Um poderia falar assim: quem há de por nós, Jonatas? Você, Eliabe. Poderia falar: Saul, se levanta. Ninguém estava disposto a se levantar, mas nós precisamos, na nossa pouca força, falar assim: eu não vou na minha força, mas eu vou na força do Deus dos exércitos. Ele é que vai me capacitar, Ele vai fazer toda a diferença na minha vida, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as palmas do Senhor.